Oi, pessoal, tudo bem? Sou Morgana Tito e hoje a gente vai estar aqui junto dentro dessa ação dos PITs invertidos, falando um pouco mais, né, com outras ações de Open Innovation aqui brasileiras, dentro dessa estrutura do Open Innovation Brasil. Então, hoje, a gente está com grandes empresas aqui também para apresentar, então a gente vai estar começando hoje com a Ju do Vô, da DASA. A gente também vai estar com o Júnior falando aqui da Ambev e o João Paulo, nesse momento, começando a falar também da Raja Venture. Se, né, o João conseguir entrar aqui, a gente consegue, o Luiz Mandarino pode entrar também e a gente está esperando por ele. Tá? Então, a gente vai ter muitas hoje dessas ações, estruturas do Open Innovation. E agora a gente vai começar aqui, nesses 10 primeiros minutos, com a Ju. Então, Ju, do Vô, então agora é com você, fica à vontade aqui para se apresentar. Olá, pessoal. Super obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, né? Mas espera aí só um minutinho. Avisem quando vocês estão vendo a minha tela, Já estamos. tá? Estou em modo de prontinho. Bom, pessoal, então deixa eu me apresentar, começar me apresentando, né? Quem é essa maluca falando aqui do outro lado da tela? Eu sou a Ju do Vô, sou mãe da Laurinha e do Lucas, dois furacõezinhos. E, em paralelo, então, sou também a gerente executiva da área de engajamento com startups, que é a área de inovação aberta da DASA, tá? Eu vou dar um overview para vocês hoje, né, sobre quem nós somos e onde nós estamos no mundo, mas falando um pouquinho de DASA, a DASA é uma empresa que se reconhece hoje como uma das maiores redes de saúde integradas, né? A nossa grande proposta de valor é ser uma plataforma onde a gente consegue cuidar do paciente quase que em todos os pontos da jornada dele, né? Então, da parte de diagnósticos, desde pré-tratamento, desde hospitais, desde clínicas oncológicas, desde clínicas médicas. Então, a gente tem um escopo assim bem grande, né? E é que eu acho que poucas pessoas do mercado têm essa visão, o quão grande a gente já se tornou, né? Teve muita movimentação aí nos últimos 5 anos, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Falando aqui da DASA, hoje a gente se divide basicamente em 8 grandes unidades de negócio, então vai desde a medicina diagnóstica, né, que são os laboratórios, passando por hospitais. A gente tem uma parte bem consolidada de medicina genômica. A gente atende também, poucas pessoas sabem, mas a gente também atende contas B2Bs. A gente tem uma área que faz só cuidados integrados, que é muito focado na prevenção de doenças. A gente tem uma área bem grande focado também em pesquisas clínicas, obviamente, porque o volume de dados, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nós temos aqui na nossa empresa gigantesco. Uma BU focada em oncologia e o NAVE, que é a nossa grande plataforma, né, que veio para unir todas essas BUs e ajudar esse paciente nessa jornada, né? Quando a gente fala de saúde, a jornada da saúde, ela é muito fragmentada. Então, a DASA, como empresa, né, vem há alguns anos já, esse é o segundo ano que a gente já está com essa estratégia de ter essa plataforma e o NAVE ali, ele é bem para consolidar isso. Então, se você não baixou o NAVE ainda, vou fazer já meu jabá, vou começar já fazendo meu jabá, baixa o NAVE, que para vocês poderem ter uma experiência mais unificada da saúde. E aí, falando no nosso universo, né, nós somos mais de 70 marcas no Brasil todo. Nos últimos 5 anos foram mais de 70 M&As. Cara, é muita empresa junta, num período muito pequeno. Então, a gente cresceu, crescimento da DASA foi completamente inorgânico, né? A gente saiu de uma empresa de 15 mil funcionários para uma empresa de quase 50 mil funcionários hoje. É um gigante, atendemos em termos de capilaridade, hoje a gente é a rede com maior capilaridade do Brasil. E aí, isso aqui para a gente, que é de inovação, é música pro ouvido, né? Porque tem muito desafio, é uma estrutura muito complexa e onde tem desafio tem oportunidade, né? Então, é muito legal. Eu vou trazer só algumas BUs aqui, só para a gente ter uma noção em termos de volumetria, que é de dados. A gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de medicina diagnóstica, de mais de 900 laboratórios no Brasil todo, mais de 40 mil colaboradores só
para medicina diagnóstica, mais de 250 milhões de exames ano, então, assim, é realmente muita coisa. Quando a gente olha para o hospital, a gente está falando aqui de quase 16 hospitais na nossa rede, mais de 1.000, quase 2.000 leitos. Aqui a gente está falando de 876 mil atendimentos só em 2020. O NAVE, que é a nossa grande plataforma, que também que vem unificando toda essa estrutura. E aí, quando a gente entra para falar de inovação, a gente também não pode deixar de falar de dados, né, e do tamanho de dados que nós temos. Na DASA, como estratégia de negócio, a gente não tem uma única área de inovação. A gente tem a inovação, ela é completamente descentralizada, então tem muitas áreas de inovação. Eu sou responsável pela área de inovação aberta, com foco muito no ecossistema de startups, mas você tem a área de inovação médica, você tem uma área de inovação de produto, você tem uma área de inovação e desenvolvimento de P&D, você tem área de inovação dentro das unidades de negócio. Então, a inovação aqui ela é bastante fluida nesse sentido de que a gente nos traz muito esse olhar de como a gente traz coisas novas e está antenado a coisas muito mais ao nosso negócio. Porém, o desafio, né, tudo que é centralizado é um pouco bagunçado. Então, a gente tem um desafio aqui de como a gente cola todas essas inovações com uma estratégia única. E aí, falando assim só de dados, para vocês terem uma ideia, hoje a DASA é a empresa com o maior data lake de saúde aqui do Brasil, mas a gente já acha que a gente é o maior da América Latina. Nós estamos falando em 138 terabytes de dados no nosso data lake, com mais de 600 tabelas. A gente está falando hoje de 10 algoritmos já implementados e sendo usados para eficiência de negócio, né? Quando a gente olha de inteligência, a parte de desenvolvimento de inteligência artificial, e esses algoritmos são algoritmos próprios nossos, desenvolvidos pelo nosso time de inovação médica. E aí, aqui, a gente tem quando a gente olha esse universo, a gente vê que, como para a inovação, isso daqui é hiper relevante, né? Sem dados, a gente não consegue inovar, principalmente na saúde, quando a gente tem que comprovar teses, né? E aí, falando um pouquinho da nossa área, né? Quem somos, né? E o porquê existimos. Hoje, a área de inovação aberta é uma área que já existe há bastante tempo na DASA, né? Nós existimos desde 2017. A gente começou lá no Cubo, quando o Cubo ainda nem era o Cubo, era o Cubinho ainda, com um sonho grande da gente conhecer o que era esse ecossistema, o que era startup, né? Lá em 2017, pouco se falava sobre isso. E aí a DASA ela passou por um momento muito de entrar no mercado do ecossistema e começar a entender e amadurecer o quem ela era no mundo, né? Então essa primeira fase nossa foi muito de entender quem éramos no mundo. E hoje a gente já mudou um pouco esse perfil, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas hoje o nosso grande foco é ser esse orquestrador entre o ecossistema e a DASA. A gente começava lá atrás, a gente se apresentava, quando eu entrei na companhia, a gente se apresentava, oi, tudo bem? Eu sou o Tinder das startups. Hoje a gente não fala mais isso, a gente fala que a gente é orquestrador, porque só apresentar as startups para as áreas de negócio não faz virar negócio depois no final. Então, aqui o nosso objetivo ele é muito focado em escala, né? Escala, então todas as soluções que a gente traz são soluções que a gente consegue colocar na rede. Até por isso a gente tomou uma decisão de só trabalhar com scale-up, são só aquelas startups que já são um pouco mais parrudas, que já têm condições de trabalhar com uma DASA. A gente cocria muito com essas startups, aliás, esse é o maior diferencial, porque a gente traz startups, né? A gente está no mercado que está virando uma commodity. Hoje, fazer exame de sangue, né? Um atendimento no hospital, ele é commodity, né? O job to be done, todo mundo faz, dentro do mesmo segmento, todo mundo faz. Como que a gente cria diferencial competitivo e é ali que a gente vê oportunidade nas startups. E aí a gente também olha o ecossistema de startups para ajudar a gente a melhorar essa jornada do usuário. Lembra que a gente falou que a gente é uma plataforma de saúde integrada? Bom, como um DASO, tem um pedaço da jornada do usuário que eu não vou conseguir trabalhar, que eu não vou conseguir entender, não vou conseguir entregar, né? Mas como que eu faço essa orquestração? Então, quando a gente fala, por exemplo, de saúde física, hoje a gente tem uma startup investida pela DASA, que é a GoGood, justamente para ajudar a gente a complementar essa jornada. E por que tudo isso, né? E eu acho que por que a gente
eu sou muito feliz em trabalhar na DASA, e eu vejo as pessoas, os meus colegas, assim, por que a gente é tão apaixonado? Porque a gente tá muito fiel ao nosso propósito, que é ser a saúde que as pessoas desejam, que o mundo precisa. E efetivamente o mundo precisa, né? A gente está no segmento, o segmento de saúde é um segmento que está à beira da disrupção. Porque a conta não fecha para ninguém no final, não fecha para a operadora, não fecha para quem é prestador de serviço, não fecha para muito menos para nós, usuários. Então a gente aqui entende que se a gente não mudar esse cenário e não entregar a saúde que as pessoas desejam, que o mundo precisa, a gente não vai transformar, a gente não vai ser sustentável a longo prazo. E aí, falando um pouquinho aqui da nossa área, né, a gente começou lá, então, como eu comentei, lá em 2018, numa fase muito de amadurecimento, né, de estar chegando no rolê, de entender como que funcionava, né, o que era startup, e isso foi muito importante para a gente, né, porque como corporação, a gente também começou a amadurecer como que a gente se relacionava com startups. Eu acho que aqui, desse público, todo mundo conhece bem essa dor, mas é complicado, quando você pega uma grande corporação que nem a nossa, trabalhar com startups que tem tempos e movimentos completamente diferentes. Então, esses primeiros 3, 4 anos aí, foi esse o foco. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente realizava 60, 70 provas de conceito por ano, mas uma escala ainda muito tímida, né? Um foco ainda era muito mais experimentação. Lá em 2022, a gente começou a se reestruturar e a gente começou a olhar um pouco mais para não só governanças, processos, mas também priorizar muito o que a gente estava construindo, porque até o momento da companhia era outro. A DASA, nesse movimento de consolidação, ela precisava repensar sua estratégia e agora botar o bumbo para tocar. E aqui foi onde a gente começou a entrar numa pegada de escala mesmo. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, hoje, a gente só roda a POC se tiver um business case contundente, a gente só avança no processo de seleção se aquela startup tem chance de ser perene na DASA, a gente faz todos os alinhamentos, as esteiras de inovação já são esteiras bem estruturadas, estipuladas. E aí agora, né, esse ano, e eu acho muito provavelmente o ano que vem, a gente está muito numa fase de consolidação, que é justamente a gente se posicionar como parceiro estratégico, e a gente brinca aqui que a gente quer ser a terceira via de crescimento da DASA. Já que a gente agora está um pouco mais pobre, não vamos mais comprar, né, a M&A perdeu o cartão de crédito Black deles, e a gente não vai conseguir desenvolver tudo dentro de casa, o que a gente consegue olhar para o ecossistema e trazer como suporte para nós? E aqui a gente tem 3 grandes objetivos, né? Que é melhorar a nossa geração de leads, né? Então, qualificar, quanto mais qualificado esse lead, hoje a gente gasta mais tempo em qualificando a dor na área de negócio do que efetivamente fazendo a POC. É aqui que a gente acha que é onde a gente precisa investir o nosso tempo, entender essa dor, fortalecer essas esteiras e fortalecer a comunidade. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz num círculo virtuoso mesmo, que é um lado a gente amplia o movimento de desenvolvimento de soluções, né, por meio das startups, para o outro a gente multiplica esses skills de inovação que temos aqui dentro quando a gente roda projetos junto com as áreas de negócio. A gente tem algumas esteiras, né, a gente tem parceiros hoje para nos ajudar, hoje a gente tem uma esteira com a Endeavor, que ajuda muito a gente nessa prospecção ativa de startups, scale-ups. A gente tem a Liga Ventures também nos ajudando numa esteira de um programa de aceleração mais focada em temas um pouco mais abrangentes, olhando um pouquinho para o horizonte um pouquinho mais futuro. E a gente também tem a InnoScience hoje, por exemplo, fazendo a Startup Lab com a gente, focando também em soluções bem aceleração de negócios. E aí, como é que a gente faz acontecer, né? Quem que faz acontecer? A gente divide em 2 grandes blocos, né? Uma galera é focada no deal flow, então, justamente nessa priorização e mapeamento e tentando achar o ouro aqui dentro da data, quais são as dores que são mais relevantes, estão mais conectadas às estratégias de negócio, também olhando para o ecossistema, né? Porque não é porque a gente é uma DASA que as startups vão parar para falar com a gente também precisa devolver e dar o nosso give back para o ecossistema, e uma área muito focada em negócio, que daí é a esteira mesmo de projetos, de POCs, de escala, e também projetos estratégicos, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais um olhar de futuro e principalmente de tendências. E aí, aqui só para dar um geralzão, né, do que a gente tem dentro da nossa área, aqui, focada em inovação aberta, foram mais de 380 startups mapeadas. Quando a gente fala de health techs, a gente está falando de mais ou menos 1.000 health techs no Brasil. Então, a nossa comunidade de startups de health já é uma comunidade bastante robusta.
A gente escuta mais, a gente escutou só esse ano mais de 150 pitches de startups que passaram pela nossa curadoria, e aqui é sentar, escutar, avaliar, direcionar, mentorar, levar para a POC, levar para fazer negócio. E aí, bastante startups que já foram conectadas dentro do nosso sistema. Uma coisa que eu acho que é super legal a gente falar, que ao longo dessa jornada a gente desenvolveu uma metodologia, né, de como que a gente faz essa preparação entre desde mapear a dor até chegar para a escala. E aqui eu trago só esse funil de oportunidades, como funil que a gente fez, criou junto, olhando um funil de vendas de uma startup mesmo, que é como que a gente vai olhando e vai reconhecendo a dor até a gente ter indicação de escala. O mais legal é que quando a gente começou a implementar esse funil, a gente começou a ver que a nossa qualificação começou a melhorar muito. Então, hoje, por exemplo, cara, de cada 13 testes de palcos que eu realizo, hoje a gente realiza numa média de 15 a 20, a gente vai fechar o ano com umas 16, 17. 7 já estão para a escala esse ano, sabe? Então, a taxa de conversão ela tem de ser muito boa, justamente porque a gente se cobre e tem certeza que a área de negócio entende que a gente é um parceiro. E aqui é um pouquinho das startups que já passaram pela gente. Tem startups aqui que a gente acredita muito. A GoGood, que nem eu falei, é uma startup que a gente já fez investimento nela. Mas como elas, tem muitas outras, todas essas que estão aí nesse slide, estão hoje trabalhando dentro do nosso ecossistema. E aí é isso, pessoal. Obrigada, super obrigada pelo tempo de vocês. Ufa, Obrigada. parece fácil, né? Mas não é. E a gente, até pelo tempo, a gente vai conseguir ir pela sua apresentação, a gente nem tem muita dúvida. Alguém ficou com dúvida? Porque foi bem clara e toda a estrutura que a DASA tem hoje, toda essa interação que a gente está vendo. Então, acho que não ficou dúvida, qualquer coisa, vocês entram aí na rede da Ju, procura, né? Se você também vai estar vendo esse vídeo e está achando, né, essa estrutura, pode aproveitar. Por Então, favor, me obrigada, ache Ju. no LinkedIn, estou super à disposição. Ótimo. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Júnior, né, da Ambev, agora com você. Vamos lá. Depois dessa aula aí da Ju, de tanta coisa bacana, deixa eu compartilhar minha tela aqui, mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Só um minutinho. Perfeito. Todo mundo vendo aí? Tudo certo? Aquela velha pergunta depois de anos de home office, Assim, pergunta se está todo mundo vendo a tela, né? Gente, então vamos lá, prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Elaine Júnior. Pode ficar mais fácil de me chamar de Júnior ou Juninho. Honra estar aqui dividindo com vocês um pouco do que a gente tem feito como Ambev, nossa evolução em termos de inovação, relacionamento com startups. Quero abrir um pouco aqui, a gente fala de abrir a cozinha, né? Quero abrir a geladeira da Ambev aqui com vocês para mostrar o que tem dentro, não só das bebidas. E, e esse é um pouco do espírito de como eu quero começar a bater esse papo aqui. Quando a gente pergunta para as pessoas o que passa na cabeça delas quando pensam em Ambev, normalmente qual que é a resposta? Cerveja, né? Então, quando a gente pensa em Ambev, logo vem na nossa cabeça aquelas marcas que estão no nosso dia a dia, Skol, Brahma, é, modelo de gestão em uma cervejaria já consolidada e com uma história bem tradicional, uma história bem conhecida no nosso dia a dia como povo brasileiro, né? Só que além disso, o que eu quero ampliar um pouco esse pensamento e trazer aqui para vocês o que a gente tem feito além disso, é a evolução cultural que a Ambev tem passado de vários anos para cá, de entender que ser só uma cervejaria não nos representa mais. Isso não é uma fala minha do Júnior, é uma fala do nosso CEO, é uma cultura que está sendo implementada aqui dentro da empresa há bastante tempo e é o que realmente a gente vive. A Ambev deixou de ser aquela cervejaria que cresceu por muitos anos através da aquisição de outras marcas, através de um crescimento muito focado em eficiência, em produção e, de fato, no seu volume de vendas e o foco muito voltado à cerveja, principalmente a bebidas, né? A gente entendeu que o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar até o futuro e aí, por isso, a nossa evolução já vem sendo trabalhada há alguns anos. Hoje a gente gosta muito de falar que a Ambev deixa de ser uma empresa de bebidas para ser uma plataforma com várias marcas, sim, que fazem parte do que a gente é, e do que é o core da Ambev, mas além de uma empresa de bebidas, essa plataforma que reúne suas marcas e todos os seus assets com pessoas, ecossistema, uma plataforma muito voltada
a dados e muito centralizada em tecnologias para que a gente possa, assim como a gente fala por aqui, ter cada vez mais razões para brindar. Então, essa plataforma hoje que é a Ambev é o que eu quero abrir para vocês aqui e expandir como a gente tem trabalhado, principalmente inovação aberta nesse conceito de plataforma, é o que hoje a gente conhece muito no nosso dia a dia com algumas iniciativas, por exemplo, o Zé Delivery, que é o nosso canal de contato direto com o consumidor, o BIS, que é o nosso marketplace de contato com o cliente, o bar, o restaurante, o cliente Ambev, várias outras ferramentas e novos modelos de negócio que a Ambev deixa de ser aquela empresa de bebidas e cervejaria para de fato ser uma plataforma muito forte no seu ecossistema de tecnologia. Então a gente tem feito isso aos pouquinhos, a gente tem conquistado bastante coisa com essa nova mentalidade, com essa evolução. Hoje a Ambev tem a Ambev Tech como seu principal hub de tecnologia. Se parar para pensar uma empresa como a Ambev, a gente já teve aqui na Ambev Tech mais pessoas trabalhando em tecnologia do que pessoas trabalhando na nossa área de vendas. E por que isso? Porque a gente entende que a gente precisa transformar essa empresa tão grande e desenvolver novas frentes de negócio que não sejam só voltadas a bebidas e principalmente a cerveja. Então, Ambev Tech, Zé Delivery, BIS, nossas frentes de SG, vários outros projetos, por exemplo, na logística, no marketing, nas vendas, isso nos representa muito mais do que só uma cervejaria, como a maioria das pessoas pensa, e tudo que a gente já foi conhecido, né? Então, essa é só uma introdução para que quando a gente pensar em Ambev, a gente consiga pensar em todo esse universo de tecnologia e de plataforma de um ecossistema muito grande que faz parte dessa empresa. Quando a gente pega essa visão de plataforma, esse ecossistema Ambev, conecta ele com o ecossistema de inovação, a gente tem feito um trabalho que está crescendo e que está caminhando muito em conjunto com essa evolução da plataforma Ambev hoje. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é, por 3 anos seguidos, a empresa que mais faz inovação aberta com startups no país. Então, a gente tem gerado muitos negócios e trazido as startups para fazer negócio com a gente e transformar essa empresa tão grande. Acho que a gente entendeu lá em 2019, 2020, quando a gente foi evoluindo o trabalho, que a gente não vai conseguir transformar a Ambev, criar inovação só com os conhecimentos que a gente tem dentro de casa, com as competências que a gente tem dentro da Ambev, mas que a gente tenha mais de 30 mil pessoas aqui dentro com várias habilidades, existe todo o ecossistema e várias startups, várias soluções que podem fazer negócio em conjunto com a gente. E a gente foi crescendo a nossa maturidade, evoluindo as nossas iniciativas de inovação para conseguir cada vez mais resultados de negócios gerados com startups, como a gente tem conseguido alcançar nos últimos anos. E como que a gente organiza isso, né? Esse aqui é o time, eu estou aqui representando todas essas pessoas que orquestram esse trabalho de inovação, principalmente inovação aberta aqui dentro da Ambev. Estou aqui tem a carinha de algumas dessas pessoas que vocês podem conectar, a Ana Luísa, a Natália, o Gabriel, o Marcos Deus, a Bianca, são as pessoas que estão aqui trabalhando como time de ecossistema de inovação, como a gente gosta de se chamar aqui, como a gente se denomina, para gerar essas oportunidades em conjunto com o ecossistema de inovação. Ah, Juninho, mas então esse é o time de inovação da Ambev? Não, se a gente for pesquisar e jogar no LinkedIn inovação Ambev, vocês vão ver uma pessoa de inovação na logística, inovação no marketing, inovação no supply chain, inovação no business, no delivery. A gente tem hoje um modelo muito capilarizado dentro da Ambev, em que as áreas de negócio estão atuando cada vez mais independentes, muito mais fortes no relacionamento com startups e tendo pessoas e cadeiras de inovação, mas a gente entende e é super positivo a gente ter um time dedicado ao relacionamento com o ecossistema de inovação e fazer toda essa orquestração, toda essa gestão de inovação de fato, através dos nossos programas, das iniciativas de inovação que a gente tem estruturado aqui. Então, nós somos o time, vamos dizer assim, orquestrador, catalisador de todas as interações de inovação aberta da Ambev com o ecossistema. Como que a gente faz isso, né? O que é isso? Se a gente for olhar para dentro da Ambev, existe um ecossistema gigante de áreas de negócio. A Cervejaria do Futuro, que é nossa plataforma de testes no Supply, uma cervejaria que tudo que a gente vai testar na área de indústria acontece primeiro lá, antes de ir para as 35 cervejarias. A gente tem o BIS como marketplace, a gente tem um time de inovação na logística, que é o Logco, a gente tem Smart Drink Lab, que é um time específico para pesquisar como que a gente pode ter iniciativas de consumo de bebidas cada vez mais conscientes.
Então, são várias áreas de negócio, um ecossistema gigante dentro da Ambev, que a gente tem alguns programas e também trabalha para promover conexões diretas com o ecossistema como um todo, com startups, universidades, com fundos de investimento, instituições de apoio. Então, nosso papel muito é juntar esses dois ecossistemas e fazer esses dois ecossistemas e fazer os negócios acontecerem entre eles, né? E aí, como que a gente faz isso? Eu queria, sei lá, passar rapidamente algumas das iniciativas, os principais programas de inovação que a gente tem aqui e que vocês podem participar, se aproximar da gente, né? No nosso site, ambev.com.br/startups, a gente tem lá um formulário que qualquer startup consegue se cadastrar e trazer a sua solução para a gente analisar e apresentar para as áreas de negócio, para tentar fazer conexões com startups que querem se conectar com a gente. Então, isso a gente chama de Ambev Tech for Startups, é uma das iniciativas que a gente tem uma porta aberta always on para qualquer startup se conectar com a gente. A gente tem um programa chamado Inno Challenge, que são desafios de inovação aberta que às vezes as startups já têm soluções de prateleira, soluções prontas e conseguem acessar desafios já mapeados, priorizados com áreas de negócio que estão ali querendo resolver algo que a gente já fez a curadoria. Essas startups podem se inscrever em diversas das chamadas que a gente lança ao longo do ano para fazer negócio com a gente. A gente tem a 100 Mais Labs, que é um acelerador de startups voltada exclusivamente para SG. Então, a gente tem algumas metas e alguns desafios públicos para gestão de água, para empregabilidade, para diversidade e inclusão, várias das metas e temas que a gente publica e traz para startups dentro de uma aceleradora voltada para SG, que essas startups podem fazer parte desse programa e trabalhar com a gente em projetos piloto e desenvolver soluções para essas frentes de SG junto com a gente, um programa específico. A gente tem um programa Além, que é um programa que o próprio nome já diz, né? O que a gente pode fazer além do que a gente já faz para startups? Além da startup já fornecer o seu serviço, a sua solução para a Ambev, como que a gente constrói em conjunto a solução nova? A gente já está na quarta edição aqui, criando vários projetos de co-construção de verdade, que a startup às vezes nem tem a solução pronta e nem a gente aqui da Ambev tem a competência, então a gente cria um projeto para estruturar uma nova solução. A gente faz poucos projetos, mas alguns mais complexos e que têm um potencial muito grande, e é de cocriação muito forte no programa Além. E acho que é bacana comentar que um guarda-chuva muito importante de todas as startups que se relacionam com a Ambev de uma forma geral é a Founders Community, que é uma comunidade de startups que a gente tem aqui super ativa, que não é porque uma startup participou de um programa em 2020, 2021, que ela vai perder o vínculo com a gente. Ela continua dentro de uma comunidade para a gente retroalimentar negócios e favorecer cada vez mais as startups que estão dentro dessa comunidade com a gente, fazendo negócios em conjunto. Então, essas são algumas das iniciativas que acho que vale a pena conhecer um pouco do que a gente faz. Esse aqui é só um detalhe um pouco maior do programa Além, de algumas startups que já participaram com a gente, já fizeram projetos de cocriação com mais de 14 áreas de negócio, daquelas que eu comentei. Foram mais de 2 milhões de reais investidos nesses projetos e projetos que realmente são relevantes, que trazem para a gente um saving, um aumento de receita, um novo tipo de negócio para startups que a gente já tem aí mais de 100 milhões de reais calculados em potencial de ganho com esses projetos que a gente desenvolveu nessas 3 edições. Então, é um programa que eu super convido startups para participarem, porque a gente tenta fazer algo diferente daquilo que vocês já fazem em conexões diretas aí com corporações. Então, como que isso se conecta no Ambev como um todo, né? Mostrei alguns cases, mas além do programa, além, é até curioso falar assim, né? Tem várias startups na aceleradora Sem Mais, no Inno Challenge, em conexões diretas, representando todo esse universo, e aqui são só algumas divididas em startups que a gente investe, em startups que a gente já adquiriu, startups que a gente faz negócio em conjunto através de parcerias, vários dos temas que a gente trabalha aqui. Então, quando a gente fala Ambev, não é só cerveja ou cervejaria. A gente está trabalhando com startups de biotecnologia, de varejo, de edtechs. Então, eu gosto muito de falar que é muito difícil alguma vertical de startup não trabalhar com Ambev hoje. Então, nesse nosso conceito de plataforma, acho que aqui a gente consegue se conectar com startups que, de fato, vão do campo ao copo dentro do universo que a Ambev representa hoje como uma empresa de plataforma de verdade, né? E aí, para convidar, né, como que talvez pode ser o primeiro passo de interagir com a gente, né? ambev.com.br/startups, QR Code aqui.
Lá tem tanto o nosso fluxo Always On, quanto os nossos principais programas de inovação, os desafios, todo o processo, todo ponto de contato está lá. E aí, só para tangibilizar um pouco mais o que a gente pode gerar em conjunto, o que a gente tem feito, né? A gente tem que atualizar isso aqui para 2023 já, mas só no ano passado foram 339 startups que fizeram um negócio com a gente. A gente gosta muito de falar que todas elas fazem parte desse nosso convívio diário e que são responsáveis pela inovação acontecer em conjunto com a Ambev. E além das startups, né, existe um universo de 152 pessoas dentro da Ambev, que são sponsors, stakeholders, trabalhando com inovação em todas essas áreas de negócio, que estão aí esperando as startups e trabalhando muito próximo delas para que a gente consiga gerar oportunidades em conjunto. E alguns projetos, ano passado só a gente fez 23 projetos específicos de cocriação no programa Além, e esses geraram mais de 30 milhões de dólares em potencial de ganho. A gente está trabalhando de fato para gerar valor através desses negócios com startups e espero muito que venham mais parceiros aí para fazer negócio com a gente. Então, é isso. Obrigado pelo espaço aí, gente. Obrigada, Júnior. Também tem tanta. Vocês responderam tanto que eu fiquei até sem saber como perguntar, né? Mas dentro dessa linha toda hoje de interação, vocês conseguem operar também em vários lugares pelo Brasil e já começam a olhar também para fora do Brasil? A gente aqui como Ambev tem um programa super legal que o Marcos Medeiros, nosso gerente de comunidade, toca, junto com o Gabriel, que chama Ambev Líderes de Ecossistema. São pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que ajudam a gente a disseminar essas oportunidades, porque a gente fala sempre que os talentos estão distribuídos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas às vezes as oportunidades não. Então, quando a gente lança uma chamada para startups, a gente quer que essa chamada chegue lá no Manaus, chegue em Cuiabá, chegue em tudo quanto é lugar, para que a gente tenha acesso e que essas startups consigam fazer negócio com a gente de uma maneira mais próxima. Então, a gente tenta muito trazer esse trabalho perto das comunidades locais de startups no Brasil inteiro, e isso se expande não só no mundo inteiro, mas no nosso escopo de Ambev Brasil, né? Muito na América do Sul. Então, a gente tem startup do Chile, startup da Argentina e de vários países fazendo negócio com a gente. E esses programas que a gente faz aqui no Brasil, eles acabam sendo replicados em outras unidades da Ambev também. Por exemplo, lá na Argentina, o que é Ambev aqui no Brasil, lá é Quilmes, que é uma outra cervejaria, uma outra empresa, parte do mesmo grupo. Então, a gente replica essas iniciativas de inovação e trabalha muito com essas frentes globais para que o mundo inteiro possa se conectar com startups aí dentro do nosso guarda-chuva de AB InBev, né? Não só da Ambev no Brasil, mas a AB InBev como empresa mundial, né? Se conectando com startups também. Tá bem, obrigada, Júnior. Vamos continuar aqui, que ainda tem mais. O João está por aqui ainda? Ele acabou de sair. Ele acabou de sair, Mo. Eu acho que se a gente esperar um pouquinho, ele volta. Voltou. João, tá tudo Ju, bem? perguntas para Juninho? O João voltou aí, estou por aqui também. Pergunta para o Juninho, a gente já se conhece bastante, né? Então, acho que não tem. Eu sou super fã. Eu tenho que falar que sou super fã do trabalho que eles fazem na Ambev. Eu acho que é uma mega referência aqui no mercado. E eu tirei vários prints da sua tela, então tá mandando pro meu time assim, gente, olha só, gente, vamos se inspirar. Pessoal, dá para voar mais alto. Então, assim, acho que não deu pergunta não, só uma extrema admiração pelo que vocês estão construindo. Digo mesmo, Ju, tem muita coisa que você está fazendo aí que a gente se inspira do lado de cá também, tá? Isso é muito legal a gente ter trocas assim. Então é isso que a gente tá. O pensamento sempre é esse, né? A gente acha que vai ser difícil, mas tem muitos parceiros que a gente consegue se inspirar e levar também esse apoio para os outros. João, tu consegue entrar agora? Tá tudo bem por aí? O microfone está no off dele. Não estou conseguindo acessar aqui pelo computador, só consegui pelo celular. Combinar com vocês de eu entrar na próxima, fazer uma gravação na próxima para ter apresentação, para não ficar só falando. Tá bom, então. A gente
Pode ficar Eu tranquilo gra- também, a gente realinha isso. eu Obrigada. gravo no próximo dia. Tá bom, então. Parabéns aí, Juninho. Parabéns aí. A apresentação da DAS e da Ambev aí, fantástico. Bem importante estar conectado a esses hubs de inovação aí para estar buscando, né, inovação e transformação digital e novos negócios, né? Hoje toda empresa aí passa pelos, como a Ju falou, fica bem apertado hoje o dia a dia do próprio negócio e está todo mundo tentando se reinventar, trazendo novos negócios para dentro do grupo empresarial e tentando aí receitas incrementais, né? Além do próprio negócio. Mas desculpa aí, tive um probleminha aqui de conexão e na próxima semana eu gravo. Obrigada, então, João. O João da Rádio já começa a gente se ver na próxima gravação, tá? E, então, obrigada a todos. A gente finaliza hoje, tá? E continuamos com essa jornada com mais pits invertidos aqui dentro desse movimento tão legal, do movimento de Open Innovation BR, tá? E a gente se vê na próxima. Um abraço. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.